Oi, minhas amigas, meus amigos, tudo bem? Como é que estão todos nesse momento de quarentena aí que vivemos, momento complicado? Bom, ontem vocês devem ter visto o governador Moisés da Cruz, ele editou um decreto no qual ele determinou a restrição de várias situações, seja do comércio, dos transportes, objetivando com esse decreto evitar que a tal da pandemia se espalhe e que o Covid-19 continue se espalhando. E esse decreto nos permite comentar um artigo interessante do Código Penal brasileiro, que ele é pouco usado, ainda bem, né? Porque afinal de contas trata de doença contagiosa, então que bom que ele é pouco usado, mas que com esse decreto agora tem especial relevância, que é o artigo 268 do Código Penal, e que trata da ideia do crime, da infração de medida sanitária preventiva. Então é um crime que tutela a chamada saúde pública. Peço que todo mundo que quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá, abre o seu Código Penal lá no artigo 268. Então abre lá, artigo 268, e nesse artigo está previsto então essa ideia do crime de infração de medida sanitária preventiva. Então, gente, esse crime tem como objeto jurídico, ou seja, ele protege o quê? A saúde pública. E faz todo sentido nesse nosso caso aqui. Por quê? O verbo desse crime é infringir. Infringir tem um sentido de desobedecer. Ou seja, quem comete esse crime, quem desobedece uma determinação do poder público, do caso o decreto, que tem por objetivo impedir a introdução, coisa que já aconteceu, então nesse caso não se aplica, mas também tem por objetivo evitar o que? A propagação da doença. No nosso caso aqui é exatamente para isso que o decreto foi criado, para evitar que a doença se propague. Então o indivíduo que descumpre esse decreto, né, ele acaba ajudando a que a doença ela se propague. E o Covid-19 se enquadra perfeitamente no artigo, vocês podem ver lá que lá fala em doença contagiosa. E a grande característica do Covid-19 é ser altamente contagioso. Então temos perfeitamente adequado aí o tipo penal, a questão do Covid e a questão do decreto governamental. Outra coisa importante, nós temos ali um parágrafo único que majora as penas nos casos desse crime, se a pessoa que os comete é algum tipo de profissional da saúde. Então verifiquem lá fala em médico, fala em farmacêutico, fala em dentista, fala em enfermeiro, ou seja, os profissionais da saúde. Então quem é profissional da saúde, se descumprir as determinações do governo, né, do decreto, terá sua pena então majorada em 1/3, justamente pelo dever que tem, sendo profissional da saúde, de tomar os cuidados determinados pelas autoridades. Certo? Este crime é um crime de pena relativamente pequena, a pena de 1 mês a 1 ano, e portanto ele é um crime que será processado perante o juizado especial criminal. Então, com base nesse crime, não é possível que tenhamos prisões em flagrante. E por que não? Porque a Lei 9.099, que criou o conceito no Brasil de crime de menor potencial ofensivo, que toda infração penal cuja pena máxima é menor ou igual a 2 anos, diz que essas infrações, caso o sujeito assine o chamado termo circunstanciado, ele não será preso em flagrante. Então, no caso em questão, se alguém descumprir a medida determinada pelo governador do estado, será imposto a ele uma condução à delegacia de polícia, caso a Polícia Civil vá fazer o termo circunstanciado, ou a própria Polícia Militar pode, no local do fato, realizar o termo circunstanciado. Esse termo é feito, ele então é assinado pela pessoa infratora e vai ser marcada posteriormente uma audiência na qual o Ministério Público vai propor a esse sujeito, o infrator, claro, algum tipo de medida alternativa como forma de resolver a situação criminal. Então dificilmente alguém será processado por esse crime porque há essa medida despenalizadora chamada transação penal. Outra questão importantíssima a esse respeito, nós temos lá o artigo 285, que fica no final do capítulo dos crimes contra a saúde pública, verifica lá, artigo 285, que nos remete ao artigo 258, do capítulo anterior, e que diz que caso exista morte em relação ao descumprimento então do artigo que nós estamos comentando aí, a pena será aplicada em dobro. Mesmo a pena sendo aplicada em dobro, continua ainda a competência de quem? Do juizado especial criminal. A não ser, é claro, no caso dos médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos, que como a pena é aumentada em 1/3 por esse fato, como ela é dobrada, ela passa de 2 anos, então sairia do âmbito do juizado especial criminal, permitindo inclusive, se for o caso, até a prisão em flagrante.
Certo, senhores? O importante, então, é que tomemos os cuidados, não saímos de casa necessariamente, não vamos lotar os supermercados, não faz sentido tu ficar em casa trancado e depois ir para o supermercado lotado, cheio de gente, onde, né, com vírus altamente contagioso. E vamos aproveitar para debater o direito penal e o processo penal nas nossas discussões aí, certo? Aguardo o comentário de vocês para a gente debater bastante a matéria, tá bom? Um abraço a todos aí e uma boa quarentena com seus familiares aí. Abração.